Bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Muitos cristãos não compreendem que a palavra de Deus ela é imutável. Aquilo que Deus fala, ele não muda, a não ser que seja o caso de um juízo, né? Não é que Deus muda, mas Deus, quando declara um juízo sobre uma pessoa, uma nação, se a pessoa ou nação, ou seja lá, família, seja lá o que for, né, em que esfera for, se a pessoa se arrepender, obviamente Deus tira o juízo, como foi o caso do profeta Jonas, que foi enviado a Nínive, para que eles pudessem se arrepender. Mas as leis de Deus, a palavra de Deus, ela é imutável. Por isso, quando Deus fala alguma coisa, isso se torna uma lei. É muito importante que nós entendamos que a palavra de Deus ela é uma lei. E se é uma lei, ela é imutável e ela vale para todas as pessoas, não sendo como que uma decisão pessoal, individual, que Deus toma a respeito de cada pessoa, a respeito, por exemplo, de cada oração que você possa fazer. Muitas pessoas têm essa ideia de Deus como se ele fosse uma pessoa que estivesse ali, tipo num birô celestial, recebendo milhares, milhões de pedidos de oração e determinando, esse daqui eu quero, esse eu não quero, esse aqui eu vou conceder, esse eu não vou conceder. Na verdade, Deus trabalha com leis. Lá em 2 Coríntios, no 1º capítulo, a palavra do Senhor diz que em Cristo Jesus todas as suas promessas são nele, sim. Então, para a palavra de Deus, o próprio Deus, obviamente, vai sempre dizer sim. A palavra ela não muda, o que muda é o coração que recebe a palavra, assim como Jesus ensinou lá na parábola do semeador. Então, aquilo que Deus fala é imutável. Vamos ver o que é que o salmista diz sobre isso. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Neste salmo, o Senhor ali confirma aquilo que ele havia prometido para Davi, que um descendente dele ocuparia o trono para sempre. E Deus prometeu, ele fez essa promessa, e ele disse que não violaria este concerto, essa aliança que ele estava ali fazendo. Então, sempre quando Deus fala alguma coisa, sempre quando ele profere uma palavra, aquilo se torna como que um contrato. Uma aliança é um contrato. Deus está ali empenhando a sua palavra e ele, da sua parte, ele não a violará. Deus não vai quebrar esse contrato, que ele fez com aquela pessoa ou povo. Então, queridos, é muito importante a gente entender isso, porque muitos cristãos têm essa ideia equivocada sobre Deus, como se Deus fizesse acepção de pessoas, Já ouvi muito em igreja as pessoas dizerem algo no sentido de que quando Deus tem um plano na vida de uma pessoa, Deus vai lá e faz e acontece, como se Deus não tivesse um plano na vida de todos. E isso não é verdade, porque Deus ama a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, um versículo bem conhecido. A palavra de Deus também diz em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então, a palavra de Deus ela é estabelecida para todos, a graça está disponível para todos. E isso é uma lei, então é necessário que nós entendamos e conheçamos a lei do Senhor, a imutabilidade da palavra de Deus, e nós possamos usufruir dessa lei, usufruir do fato de que Deus é imutável, de que a sua palavra é imutável. O livro de Hebreus, no capítulo 6, versículo 18, diz o seguinte: para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. A impressionante afirmação do escritor aos Hebreus, quando diz que Deus não pode mentir, nos traz essa consolação. Ela
isso deve servir para nós como algo firme, algo sólido sobre o qual nós colocamos a nossa fé. Então, um dos princípios fundamentais para que a nossa fé seja edificada é nós entendermos que Deus não pode mentir. Você imagine se a palavra de Deus pudesse variar o mínimo que fosse. Todo o universo ele é sustentado pela palavra de Deus. Isso inclusive está escrito no livro de Hebreus também, no capítulo 1, versículo 3, quando diz que Jesus, o Filho, ele é a expressa imagem de Deus e ele sustenta todas as coisas pela sua palavra, a palavra do seu poder. Então o universo inteiro, toda a criação é sustentada pelas leis que Deus criou através da sua palavra. Ou seja, a palavra de Deus, ela criou o universo, mantém e sustenta todo o universo. Se a palavra de Deus pudesse falhar o mínimo que fosse, todo o universo entraria em colapso. A força da gravidade, por exemplo, falharia, a lua poderia cair sobre a terra poderia ser levada ao sol, o universo não seria sustentado, não permaneceria firme como vem estando firme desde o princípio da criação. Esta mesma palavra que criou o universo e que sustenta as leis materiais do universo é a mesma palavra que se fez carne em Jesus, é a mesma palavra que foi falada por Deus ali para Moisés, a mesma palavra que foi falada pelos profetas, ou seja, é a palavra que contém essas promessas para nós. Nós podemos entender que estas palavras elas são firmes, elas são imutáveis. O Senhor Jesus Cristo falou: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então, precisamos edificar a nossa fé sobre algo imutável, algo que não varia com a economia, que não varia com a cultura, algo que não envelhece com o passar do tempo. E este algo é a palavra de Deus, é o conhecimento e a sabedoria que vem de Deus. Então, firmemos a nossa fé sobre leis imutáveis que Deus falou. Que a graça do Senhor Jesus seja com a tua vida.